Olá, meus amigos, minhas saudações a todos os que nos assistem neste vídeo. Aqui nós iremos tratar do crime de homicídio, parte 2, em que a abordagem ela é direcionada especificamente ao crime de feminicídio. Feminicídio que está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, complementado pelo parágrafo 2º-A, e com as majorantes específicas do próprio feminicídio previstas no parágrafo 7º, todos do artigo 121 do Código Penal. Eu, antes de iniciar a abordagem, só lembro a todos que na parte descritiva do vídeo no YouTube existe um link em que eu remeto para uma sinopse escrita que está postada no Google Drive. Então é possível acompanhar este vídeo também através da sinopse escrita, Acompanha o vídeo e a sinopse ao mesmo tempo. Fica a dica aí, fica a recomendação para todos aqueles que nos assistem. Uma observação inicial relativa ao crime de feminicídio, conhecido como feminicídio, é que ele não existe como crime autônomo, ele está na estrutura do próprio crime de homicídio, no artigo 121 do Código Penal, aparecendo como uma das formas qualificadas do crime de homicídio. A tipificação do feminicídio está no parágrafo 2º, inciso 6. E todas as formas contempladas pelo parágrafo 2º do artigo 121, como nós sabemos, são as formas qualificadas do crime de homicídio. Então, o feminicídio, na verdade, é um crime que se constitui a partir de uma qualificadora do crime de homicídio, lá do artigo 121. Qual é o objeto da proteção jurídica do crime de feminicídio? É a vida, e especificamente a vida da mulher. A vida da mulher contra atentados que possam haver em razão da sua condição de pessoa do sexo feminino. Então, se procura proteger juridicamente a vida da pessoa do sexo feminino contra agressões à sua vida que sejam contempladas como ligadas à ideia de ser uma pessoa do sexo feminino, exatamente naquele complemento tipológico, digamos assim, que nós vamos encontrar no parágrafo 2º-A do artigo 121, falaremos isso logo na sequência. Como é que se dá, então, a tipicidade objetiva do crime de feminicídio? De acordo exatamente com esta conjugação do próprio caput do artigo 121, com o seu parágrafo 2º, inciso 6, e com aquele conceito de atentado calcado na questão da condição do sexo feminino, que está prevista lá a definição no parágrafo 2º-A. Como é que fica, então, essa tipicidade objetiva desta conjugação de elementos tipológicos? O núcleo, continua sendo o núcleo matar, quer dizer, tirar a vida, suprimir a vida. No caso específico da mulher, e mulher aqui tem um sentido de ser humano do sexo feminino, falaremos isso também em seguida quando tratarmos do sujeito passivo. Mas não é qualquer matar um ser humano mulher que vai gerar o crime de feminicídio. O tipo penal ainda agrega que as circunstâncias desse ato de matar a mulher deve se dar por razões da condição do sexo feminino, ou seja, deve se dar por razões ligadas à ideia de que aquela mulher é uma pessoa do sexo feminino. E as razões que são tidas como tal, embora haja aí um certo defeito redacional, eu diria,
especialmente no parágrafo 2º-A, quando faz a definição. Então, as razões que o parágrafo 2º-A colocam como sendo razões da condição da pessoa do sexo feminino envolve, primeiramente, os chamados casos de violência doméstica e familiar, que são aqueles casos mencionados no artigo 5º da Lei 11.340, que é conhecida como Lei Maria da Penha. Então, o artigo 5º, ele, como violência doméstica e familiar, ele traz 3 conceitos: o conceito de violência no âmbito doméstico, conceito de violência no âmbito familiar e ainda a chamada violência íntima de afeto. Então, quem quiser um detalhamento do que seja a violência doméstica e familiar a partir da conjugação, né, desses 3 elementos que são utilizados para fins conceituais lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, basta então acessar a lei e ali estarão estes 3 conceitos, né, de violência no âmbito doméstico, no âmbito familiar e a violência íntima de afeto, todas elas lato sensu, constituindo aquilo que genericamente o legislador chama de violência doméstica e familiar. E acrescenta ainda o parágrafo 2º-A, também, como razão do sexo feminino, né, da condição do sexo feminino, é a existência de menosprezo à condição de mulher ou de preconceito relativo à condição de mulher. Menosprezo significa enxergar na mulher um ser desprezível, um ser inferior em relação ao homem. Então, a ideia de supremacia, de superioridade masculina é o que envolve essa palavrinha, essa expressão menosprezo à condição de mulher. E o preconceito relativo à condição de mulher é quando o autor mata a mulher por não gostar de pessoa do sexo feminino, né? Não gostar de ser humano do sexo feminino, seja por motivo que for contido nessa morte, desde que tenha o preconceito, quer dizer, o ato de não gostar, de não suportar pessoa do sexo feminino. Então, quando nós reunimos esses conceitos todos, né, a gente vai observar que trata-se de matar mulher nos casos de violência doméstica, sempre que a pessoa que mata, nestas hipóteses de violência doméstica ou familiar, por menosprezo ou por preconceito relativo à condição de mulher. Aqui um detalhe importante, meus caros. No nosso entendimento, pelo menos, sei que até há entendimento divergente, mas no nosso entendimento, pelo menos, os incisos 1 e 2, eles são cumulativos entre si. Os incisos do parágrafo 2º-A, eles são cumulativos entre si. Então, nós entendemos que para haver feminicídio, aquilo que o legislador quer que nós tratemos como feminicídio, o homicídio precisa ser, claro, contra a mulher, mas ele tem que contemplar as 2 coisas, os 2 incisos. Primeiro, a violência precisa ser doméstica e familiar, naquele conceito, numa daquelas hipóteses do artigo 5º da Lei Maria da Penha, e, além disso, ser praticado por menosprezo ou por preconceito à condição de mulher. Só matar uma mulher, só o fato de a vítima do crime de homicídio ser uma mulher, não basta para nós configurarmos o crime de feminicídio. É preciso que seja uma morte no ambiente doméstico ou familiar e por razão de menosprezo, ver na vítima um ser inferior, um ser desprezível, ou por razão de preconceito, não gostar de pessoa do sexo feminino. Somente com o somatório, né, do inciso 1 com algum dos elementos do inciso 2, sendo a vítima mulher, é que nós teremos então o crime de feminicídio.
Quando faltam esses requisitos estabelecidos pelo parágrafo 2º-A, nos seus 2 incisos, existe apenas aquilo que a doutrina tem costumeiramente chamado de crime de femicídio e não de feminicídio. O femicídio seria, então, matar uma mulher, mas não por aquelas razões estabelecidas pelo parágrafo 2º-A, naquelas circunstâncias estabelecidas pelo parágrafo 2º-A. Se nós tivermos a morte de uma mulher, mas que não seja por sua condição de pessoa do sexo feminino, sei lá, houve uma discussão de trânsito e A matou B, nem se conheciam antes, e essa pessoa que morreu é uma mulher, o que nós temos aí é um crime de femicídio e não de feminicídio. O feminicídio, para ser feminicídio, precisa que o ato de se matar uma mulher seja desencadeado por sua condição de pessoa do sexo feminino. Aí compreendida a circunstância da violência doméstica e familiar, somada, como eu disse, ao preconceito ou ao menosprezo à sua condição de mulher. Quando ocorre, então, o feminicídio, não o femicídio, quando ocorre o feminicídio, a pena, então, ela é a pena do homicídio qualificado de 12 a 30 anos de reclusão. A tipicidade subjetiva, quer dizer, a vinculação do sujeito ao tipo penal, neste caso, nós pensamos se dá por dolo genérico. Não havendo necessidade de um propósito, de um objetivo específico subjacente à intenção de matar a mulher por conta aí da sua condição de pessoa do sexo feminino. Basta que o agente queira matar a mulher por esta razão e, neste caso, então, enxergando nela ali uma pessoa desprezível ou um preconceito, mas não importa o propósito contido nessa morte. Qualquer propósito que leve o agente a isso é suficiente para configurar, na nossa opinião, o crime de feminicídio. Uma briga doméstica, um outro fator qualquer. Tá? Então, a tipicidade subjetiva é o dolo e, no nosso modo de entender, dolo genérico. Os sujeitos do crime de feminicídio. Sujeito ativo. O sujeito ativo, o sujeito ativo é o autor do crime. Embora o autor do crime normalmente seja uma pessoa do sexo masculino, eu sei que parte da doutrina também entende, parte da jurisprudência da mesma forma, que também aceitam que seja uma pessoa do sexo feminino, desde, claro, que o crime seja cometido, levando-se em consideração aquele preconceito, aquele menosprezo, numa circunstância de violência doméstica ou familiar, aquele menosprezo ou aquele preconceito à condição de mulher da própria vítima. Nada impede, por exemplo, que esse menosprezo ou esse preconceito seja de uma mulher em relação a outra mulher. Então, a doutrina e a jurisprudência, embora se reconheça, como eu disse, que o crime normalmente ele é cometido por uma pessoa do sexo masculino, tanto a doutrina quanto a jurisprudência acabam aceitando que o crime se trata que o autor do crime também pode ser eventualmente uma pessoa do sexo feminino. Quanto ao sujeito passivo, a vítima do crime só pode ser pessoa do sexo feminino, só pode ser mulher no sentido de pessoa do sexo feminino. O que se discute, tanto na doutrina quanto na própria jurisprudência, mas especificamente na doutrina, conheço essa discussão mais doutrinariamente, é se o conceito de pessoa do sexo feminino envolve apenas a pessoa que nasceu biologicamente, do sexo feminino, ou se pode também envolver uma pessoa que tenha sido femininizada
através de um ato cirúrgico. Uma pessoa que ou tinha um certo hermafroditismo, ou mesmo um sujeito masculino, que depois, para uma questão da adaptação física ao gênero psicológico, se a pessoa, então, ela pode também ser tida como do sexo feminino. Essa pessoa que não nasceu mulher, mas que através de um ato cirúrgico acabou sendo femininizada. Então essa é uma discussão que ainda está em aberto, existem posicionamentos para os dois lados, especialmente na doutrina. O momento consumativo do crime de feminicídio, como o momento consumativo de qualquer crime de homicídio, se dá com a morte da vítima, né? E a morte, neste caso, ela é a cessação completa das atividades vitais da vítima, né? Atividades necessárias à sua sobrevivência. Então, quando elas cessam completamente, considera-se, então, a pessoa morta, e é nesse momento da morte que se consuma, como todo homicídio, como eu disse, se consuma também o crime de feminicídio. É cabível tentativa? Claro que sim, né? Desde que o agente inicie a execução, mas não consiga consumar o crime por alguma circunstância alheia à sua vontade. Imaginemos que ele lá deu um tiro ou deu uma facada na mulher com a intenção de matar, mas essa pessoa é socorrida a tempo, é salva e acaba não morrendo, né? Então ele deu início à execução de um crime de morte, né? No caso um crime de feminicídio, e por circunstância alheia à vontade dele, o crime não se consumou. Então, neste caso, nós temos aí a figura da tentativa, que está contemplada lá no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Entendemos também que a forma privilegiada, nas 3 hipóteses que são mencionadas lá no parágrafo 1º do Código Penal, elas não são compatíveis com o crime de feminicídio. O crime de feminicídio, ele é um crime que, tendo-se em conta que ele é cometido por razões, né, pela condição do sexo feminino da vítima, que se associa à questão familiar e doméstica, mas também com a questão do menosprezo e do preconceito contra a mulher, nós entendemos então que qualquer daquelas figuras mencionadas no parágrafo 1º, elas são incompatíveis com a noção de menosprezo e a noção de preconceito que estão relacionadas no inciso 2 do parágrafo 2º-A. Então, ou o crime foi privilegiado porque foi cometido por relevante valor social, por relevante valor moral, ou por domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. E aí nós não teremos feminicídio, mesmo que a vítima seja uma mulher, teremos, quando muito, um femicídio e não um feminicídio. Ou então ele é privilegiado e teremos esse femicídio, ou não teremos o privilégio e aí sim se abre a porta para o feminicídio, porque a qualificadora, ela é uma qualificadora subjetiva, na medida em que entre outros fatores, o que leva o agente a praticar o crime é o menosprezo ou o preconceito que ele tem em relação à figura feminina. Então, na nossa forma de entender, o crime de feminicídio ele é incompatível com as privilegiadoras do parágrafo 1º do Código Penal. Ou seja, se os jurados no julgamento entenderem que o homicídio contra uma mulher ele é privilegiado por relevante valor moral, por relevante valor social, ou por domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, então automaticamente eles estarão eliminando a possibilidade de o juiz, no momento oportuno,
submeter à apreciação do próprio Conselho de Sentença o quesito relativo ao feminicídio, por conta exatamente de se tratar de uma qualificadora subjetiva e, portanto, incompatível com as privilegiadoras, que também todas elas são subjetivas. Então, privilegiando pelo aspecto subjetivo que é, isso inviabiliza o questionamento de qualificadora também subjetiva. Depois, no parágrafo 7º do artigo 121, nós temos as formas majoradas, a forma majorada e as suas hipóteses específicas para o crime de feminicídio. Então, este parágrafo 7º, ele só vai majorar, só vai se relacionar, acarretando majoração de pena, com o parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A. Então, quais são as hipóteses de majoração específicas do crime de feminicídio? Parágrafo 7º. Quando ele é praticado, quando o feminicídio é praticado durante a gestação, lembrando que a gestação ela tem ali o seu início, alguns discutem se é a concepção, momento em que o espermatozoide perfura o óvulo, ou se é a nidação, que é o momento em que o ovo já fecundado ele se acopla no endométrio e ali fixado começa de fato a gravidez. Então existe uma discussão aí doutrinária se a gestação começa na concepção ou na nidação, mas seja qual for o momento, no dia da concepção ou pouco tempo depois, o ovo já vai se acoplar ao endométrio, então desse início de gestação até o término do parto, até o momento que se encerra o parto, então nós temos ali a gestação. Depois, a segunda majorante, nos 3 meses após o parto. Então, se o feminicídio é cometido durante a gestação ou nos 3 meses após o parto. Depois também, se a vítima é menor de 14 anos, ou seja, se ela tem até 13 anos completos, no dia em que completa 14 anos, ela deixa de ser menor de 14 anos. Então, se a vítima for menor de 14 anos, isso é entendido como até 13 anos completos. Quando a vítima é maior de 60 anos, ou seja, a partir de 60 anos e 1 dia, a pessoa já é considerada maior de 60 anos. Quando a vítima for uma pessoa portadora de deficiência, e aí as deficiências elas estão relacionadas nos artigos, para complementar esse dispositivo, elas estão relacionadas nos artigos 3º e 4º do decreto 3298 de 1999. Então, ali fala-se em deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental ou, inclusive, deficiência múltipla. Então, qualquer daqueles 5 tipos de deficiência mencionados entre os artigos 3º e 4º do decreto 3298, quando a vítima estiver numa dessas condições de deficiência, também acarreta uma majoração de pena. Também quando a vítima é portadora de doenças degenerativas que lhe acarretem, então, uma condição limitante ou algum tipo de vulnerabilidade física ou mental. Então, se a vítima for portadora de uma doença degenerativa e essa doença limita as condições da pessoa, da vítima, ou lhe causa uma vulnerabilidade, seja física ou seja mental, então também, neste caso, sendo a vítima portadora desse tipo de doença degenerativa, então também haverá em desfavor do autor do crime uma majorante, Um exemplo de doença degenerativa dessa ordem, vários tipos de escleroses que a gente ouve falar,
esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, também o mal de Alzheimer, né, dependendo do estágio em que ele se apresenta, também já tem essa perspectiva de acarretar uma limitação ou uma maior vulnerabilidade da vítima. Então, são hipóteses aí ligadas à ideia de doença, seja deficiência ou seja doença degenerativa. Ainda também o artigo 7º, o parágrafo 7º prevê como majorante quando o crime de feminicídio ele é praticado na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Ascendente é pai, mãe, avô, avó. Descendente, filho, filha, neto, neta, né? E na presença física ou virtual de alguma dessas pessoas, mesmo então que se cometa esse feminicídio com a pessoa assistindo lá do outro lado de uma tela de computador ou do outro lado de uma tela de celular. A presença tanto pode ser física quanto virtual de ascendente ou de descendente da vítima. Também temos aí majoração de pena. E ainda a última majorante prevista quando o feminicídio vier a ser cometido em descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, incisos 1, 2 e 3. A Lei Maria da Penha, como nós sabemos, né, a Lei 11.340 de 2006, e lá no artigo 22, nos seus incisos 1, 2 e 3, nós temos uma série de medidas protetivas que obrigam o agressor ao cumprimento de certas restrições, né? Como, por exemplo, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida, proibição de certas condutas, como aproximação em relação à ofendida, contato com a ofendida, frequentar determinados lugares em que a ofendida normalmente esteja, enfim. Então, são todas medidas protetivas em favor da mulher que o juiz pode deferir, que vão obrigar ao agressor, né, criar restrições para o agressor, que o juiz pode deferir com base no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. E se o feminicídio ele é cometido quando o agente descumpre uma dessas medidas ordenadas pelo juízo competente, então também esse descumprimento destas medidas protetivas, não é de qualquer medida protetiva, das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Tá? Em qualquer dessas hipóteses de majoração tipificadas aí no parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal, nós teremos a majoração de 1/3 até a metade da pena. Tá? Então, na terceira fase da dosimetria, o juiz gera lá um aumento, uma majoração de pena de 1/3 até a metade. Tem uma questão específica importante, né, que é sempre bom ressaltar, que o crime de homicídio qualificado é sempre crime hediondo, especificamente no caso daquilo que nós estamos tratando aqui, o crime de feminicídio. O crime de feminicídio sempre será crime hediondo. Então, quando o tribunal do júri reconhecer que houve a prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, né, que houve a morte de uma mulher em razão de sua condição de pessoa do sexo feminino, então isso sempre será crime hediondo com base naquilo que diz o artigo 1º, inciso 1, da Lei número 8072 de 90, que é conhecida como Lei dos Crimes Hediondos. E aí, só para arrematar aqui,
nem mesmo aquela hipótese de homicídio privilegiado, qualificado, da qual nós falamos no vídeo anterior, no crime de homicídio parte 1, né, que doutrina e jurisprudência têm entendido que não se trata de crime hediondo, o privilegiado qualificado. Aqui, aquele entendimento não se aplica porque não há crime de feminicídio privilegiado, como falamos agora há pouco. Se for feminicídio, sempre será qualificado e qualificado puro. Então, neste caso, será também sempre crime hediondo. E para finalizar esse vídeo, meus amigos, a ação penal, ela, no crime de feminicídio, como de resto em todos os homicídios, ela é pública e incondicionada. Então, havendo justa causa, o Ministério Público já pode oferecer a denúncia e deflagrar a ação penal. E a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri, né? Como todos nós sabemos, o Tribunal do Júri, ele é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, então, dentre os quais aqui o crime de feminicídio. Isso está expressamente previsto, né, a competência para dolosos contra a vida, na Constituição, artigo 5º, inciso 38, e ali nós temos as alíneas A até D, e depois o rito está estabelecido no Código de Processo Penal, do artigo 406 até o artigo 497. Certo, meus caros? Essas, então, as principais observações, as observações mais importantes a respeito do crime de feminicídio. Até o nosso próximo vídeo.